quando eu estava chegando aqui, eu me lembrei de alguns fatos da minha infância. E quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu com alguns colegas, saía de bicicleta, 5 horas da manhã, lá em Juazeiro da Bahia, minha terra natal, para ir pegar umbu. Não sei se vocês conhecem o que é umbu, uma fruta. E isso ficava a 10 quilômetros, perto da usina da Agrovale. A gente preparava remendo de bicicleta, cola, só para a gente ter esse dia de lazer. E saía de 5 da manhã e 5 da tarde estava em casa com um bocado de saco de umbu, maduro, verde, inchado, como chama quando ele não está tão maduro. Mas, querido, o que a gente ficava conversando na ida era para ver quem encontrava uma colmeia, que a gente queria derrubar aquilo ali para morder, para poder provar do mel. A gente ficava brincando, quem derrubar primeiro, quem vai ver isso aí. E eu me lembro que quando a gente derrubava, que pegava, que mordia ali, podia saborear aquele mel, descendo, era uma coisa boa. Às vezes a gente se decepcionava, mordia, só tinha bicho, abria, só tinha umas abelhinhas filhotes. Mas, querido, é natural para a abelha produzir mel, amém? Eu lembrei de um fato, quando eu tinha também 12 anos, eu fui para uma fazenda do meu tio, e pela primeira vez eu pude provar um leite saindo do peito da vaca. É algo diferente, o leite é quente, quentinho, ele espuma, ele é adocicado, não sei como, mas foi uma experiência inesquecível. Querido, é natural para a vaca produzir leite, amém? E é natural para a abelha produzir mel. Da mesma forma, milagre é o natural de Deus, amém? Milagre é sobrenatural para a gente, mas para Deus é o normal, querido. Eu quero dizer a você, ninguém pode impedir uma vaca de produzir leite. Ninguém pode, o vaqueiro chegar lá, espremer o peito dela e dizer, leite não saia. Da mesma forma, ninguém pode impedir Deus de produzir milagres, porque faz parte da natureza dele. É a vontade de Deus te curar, é a vontade de Deus te salvar, é a vontade de Deus te libertar, é a vontade de Deus produzir milagres na tua vida. Isso que o pastor falou aqui foi pelo Espírito. Eu me lembrei quando eu fui pregar em Salvador, um módulo do Rema, quando nem tinha escola lá. Cristo é aquele que cura. Eu fui o primeiro a ministrar na casa de Raimundo e Vânia, quando eles estavam no apartamento ainda. A primeira pessoa que se converteu lá, Tamires, foi através da minha ministração nesse dia. No apartamento deles, nos bons começos, no apartamento dele tinha 6, 7 pessoas. O Paulinho, que hoje é genro dele, que está em Vitória da Conquista, a filha, a mãe do Paulinho, a irmã do Paulinho e essa Tamires. Eles começaram assim. Hoje é uma igreja enorme, graças a Deus. Mas, querido, quando eu fui no 2º ano ministrar, que eles já estavam num prédio, quando eu passei pela divisa de Sergipe da Bahia, eu percebi que aquele peso espiritual, quando entrava na Bahia, tinha praticamente cessado. Eu glorifiquei a Deus com o poder dessa palavra. E quando eu estava ali orando em línguas, minha esposa dormindo no carro, Deus disse para mim, vai acontecer hoje milagres, independentemente da fé da pessoa. Eu digo, meu Deus, isso é o dom de cura e manifestação, isso é o dom do Espírito, o dom de milagres. E ali, quando eu estou ministrando o modo do Rema, que na época se pagava R$5, nunca esqueci para entrar. Uma família estava lá com um garoto. Quando eu chamei para a cura, que o garoto veio, isso deve ter uns 15 anos, sei lá, 14 anos, não me lembro. Quando eu olhei para o garoto, querido, ele disse assim, o que é que você tem? Aí eu disse, você congrega em que igreja? Ele disse, não sou crente. Nem o pai nem a mãe era crente. Mas como eu vi ontem notícias que teve muita cura aqui, eu paguei para entrar. Ele não sabia que era um módulo do Rema. E ali, quando eu disse, o que é que o senhor tem? Aí o garoto, o pai dele disse, olha, ele está olhando para o senhor, mas ele está vendo a parede, está vendo ali. E eu disse, como é que pode? O olho dele olhando para mim. Ele disse, eu disse, está vendo aonde, garoto? Ele está vendo ali. Nunca vi isso, pela primeira vez. Rapaz, na hora que gelou, por quê? Gela para todo mundo, amém? Eu vi o Renan de Banco falando que uma vez ele chegou diante de uma mulher da cadeira de roda, quando ele viu a situação que gelar, o Espírito Santo disse, não duvide do meu poder, duvide da sua dúvida, amém? Então eu cheguei, quando aquilo ali quis gelar, que eu nunca tinha orado por uma pessoa assim, aí Deus me lembrou do que ele me disse na viagem. Eles não são crentes,
mas vai acontecer independentemente da fé dele, porque eu sou o Senhor dos milagres. Ali eu fui ousado como um pitbull é ousado no osso. Eu digo, sai agora todo espírito de enfermidade, doença, enxergue agora. E quando eu acabei de orar, ele disse, eu estou lhe vendo, garoto, eu estou vendo o Senhor chorando. Eu abracei e foi uma coisa mais linda do mundo, porque Deus é um Deus de milagres. É a vontade de Deus fazer milagres. Querido, não importa a tua situação, não importa se você é crente, não importa se você faz parte de outra religião, não importa se você está aqui em pecado, não importa se você cometeu um ilícito hoje à tarde, não importa, a vontade de Deus é te curar, porque Deus é bom. Eu vou contar um fato a vocês que aconteceu, vou contar 3 fatos, eu vou começar com esse, que aconteceu em março do ano passado. Um desembargador que eu trabalho chegou no gabinete muito preocupado, e ele me chamou para conversar, e ele disse, olha, o genro dele é cirurgião plástico, e passou num concurso, e medica no Hospital da Restauração, faz operação lá em Recife, e uns traficantes invadiram uma casa, à procura de um garoto de 17 anos, que estava devendo o valor do tráfico, e a mãe e o pai, sabendo que eles iam matá-lo, mandaram para São Paulo. Quando eles entraram na casa, ele disse, cadê seu filho? E o pai e a mãe não quis dizer. Pegaram o irmão daquele que estava traficando, né? Filho daquele casal de 9 anos, e levaram. Violentaram a criança e cortaram o pescoço da criança. Sabe o que aconteceu? Pelo milagre, pela misericórdia de Deus, eu creio que Deus tem uma obra muito grande na vida daquele garoto. Quando a polícia chegou no lugar, o pescoço estava quase todo fora. A polícia pegou com jeito, levou para o hospital. Aqueles médicos operaram aquela criança. O genro do desembargador que eu trabalho foi quem costurou, fez o final da operação plástica. E aquela criança passou 10 dias na UTI e conseguiu sobreviver. Mas nesse período, eu quero que você pegue isso, nesse período, quando a criança estava na UTI, há mais ou menos uns 4, 5 dias, a polícia foi no encalço daquele traficante, do chefe, e conseguiu descobrir que ele estava na casa de um amante, trocou tiro com aquele traficante chefe, e teve um tiro na perna, na veia femoral, ele começou a sangrar. A polícia saiu correndo com aquele traficante, botou no camburão, correu para o Hospital da Restauração, para salvar a vida daquele homem. Veja que homem, que ídolo aquele homem tem, a ponto de violentar uma criança de 9 anos e cortar o pescoço. Mas a polícia correu para o hospital. Quando chegou no hospital, aquele homem quase sem sangue, ele disse para aquela equipe médica, se aquele garoto que está na UTI sobreviver, eu mato todos vocês. Aí estava ali o genro do doutor Catão, com a mesma equipe médica que operou o garoto. Sabe o que aqueles médicos podiam fazer? Morra infeliz, eu vou salvar meu futuro, quem pode me matar? Vou dobrar os braços e você acabe logo o sangue todo. E o desembargador que trabalha disse, rapaz, por causa de um juramento, aquela equipe médica que juraram que tem que salvar vidas, salvar a vida daquele traficante, o meu genro foi que costurou ele, onde a bala pegou, e aquele traficante, depois de 10 dias, conseguiu habeas corpus, e os médicos estavam todos com medo dele cumprir o que ele prometeu. Eu quero dizer, querido, que se um médico natural não cruza os braços para curar um traficante, quanto mais o meu Deus. Não importa quem você é, não importa como está a tua vida, a vontade de Deus é te curar. Faz parte da natureza dele. Eu lembro de um fato em Maceió que me impactou. Um assaltante foi assaltar um rapaz, e o rapaz lutou com ele. Quando teve aquela luta corporal, o assaltante deu um tiro no rapaz, e o rapaz deu um tiro no assaltante. Quando a polícia chegou, estavam os dois baleados. A polícia levou os dois para o hospital, e o que eu mais fiquei impressionado foi que os médicos não deram prioridade ao homem de bem, mas a equipe médica operou os dois ao mesmo tempo e salvou os dois. Se os médicos agem assim, quanto mais o nosso Deus. A vontade de Deus é te curar sempre. A vontade de Deus é te fazer o bem, porque Deus é bom. Querido, se você acha que Deus é o causador do teu problema, não há solução para você.
Porque agindo Deus, quem impedirá? Quero que você abra comigo aí, em 3 João, versículo 3, eu acho que é versículo 3, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. É isso que diz? É isso que diz o seu versículo? Amado, desejo que prospere, ou desejo que vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. É isso que diz? Ou falta uma sentença aí? Diz o quê? E que tenhas o quê? E que tenhas o quê? Todas as coisas não incluem saúde, não? Todas as coisas não incluem saúde. Mas Deus queria enfatizar algo. Amado, eu desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. A vontade de Deus é que você tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, a tua maneira de pensar. Querido, eu fui orar por uma mulher que ela tinha câncer no reto. Uma prima do irmão Marinho, que era meu diácono. E essa mulher, ela fazia parte de uma igreja lá em Maceió. Pense numa igreja de um povo santo, de um povo que, por causa de doutrina, por causa de costumes, eles renunciam muitas coisas para o Senhor. Não precisa nem dizer qual é a igreja. E essa irmã fazia parte do grupo de oração da sede. São escolhidas a dedos, irmão. São aquelas mulheres que quando você olha, você se constrange. Porque o rosto dela transmite pureza, transmite santidade. E ele me disse, pastor, ela é crente, ela é do grupo de oração, mas ela não conhece essa verdade. Eu fui na casa dela. Não gosto de orar por ninguém sem ter tempo de dar uma palavra. Eu gosto primeiro de trazer uma palavra para a pessoa. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que tem poder. Deus honra a tua palavra, Deus vela por tua palavra para cumprir, Ele vigia, Ele dá crédito à tua palavra. Tá colocou a tua palavra acima do teu próprio nome. Então, querido, quando eu cheguei lá, ela me mostrou os exames, e ela mostrou o exame que tinha o câncer no reto, e o exame que tinha metástase, tinha pego intestino grosso, intestino delgado, pâncreas. E ela disse, olha, o médico mesmo me mostrou, eu sou enfermeira-chefe, eu entendo. E ela disse assim, olha, eu digo, como foi que aconteceu isso? Ela disse, Deus colocou esse câncer em mim. Bem assim mesmo, Deus colocou esse câncer em mim, porque Ele quer me ensinar algo. Eu dou graças a Deus por esse câncer. Eu dou graças a Deus por esse câncer. Se Ele colocou em mim, é porque eu posso suportar esse câncer. Aí eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa à senhora, tchau, boa tarde, eu estou indo embora. Ela disse, o senhor é doido, é? Eu digo que se Deus colocou, eu não posso fazer nada. Se Deus colocou esse câncer na senhora, não sou eu que vou tirar. Eu não tenho mais poder do que Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Eu tenho um conselho à senhora, marca o enterro e compra o caixão. Você é maluco? Eu digo, não. Eu estou colocando o que a senhora me disse. Que foi Deus que colocou o câncer na senhora. Se a senhora tem esta convicção, o que eu posso fazer? Eu não estou acima de Deus. Eu vou orar em nome de Jesus, que só opera a vontade do Pai. João 6,38, ele disse, eu vim fazer, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vim fazer a vontade do meu Pai. Eu disse, se a senhora tem certeza que Deus colocou esse câncer para a senhora, prepara o enterro. Aí eu disse, tchau. Aí eu digo, agora eu vou dizer uma coisa à senhora. Ela disse, o que é? A senhora me trouxe mais uma revelação. Ela disse, que revelação é essa? Eu disse, eu vou passar numa casa de construção e vou comprar uma marreta. Ela disse, para que essa marreta? Na época João tinha 14 e Pedrinho tinha 10. Eu tenho um filho de 14 anos, João Mateus, e Pedro Rafael de 10. Todo dia eu reclamo que eles jogam bola no apartamento. Já quebraram o vaso da minha mulher, já quebraram um bocado de coisa. A vizinha de baixo reclama. Já fui multado
quase sendo multado pela síndica. E como a senhora disse que Deus colocou para lhe ensinar, eu vou comprar uma marreta, mandar eles botar os pés na mesa e vou dar 2 marretadas na canela de cada um, para passarem 6 meses aleijado, para um ficar falando, tá vendo? Papai está me ensinando, tá vendo? Olha, Pedro, foi o que você fez. Você é doido, você vai preso. Eu digo, Deus que a senhora crê, se descer na terra vai preso. Por quê? Porque se a senhora é enfermeira, se a senhora pegar uma seringa e a senhora tirar do sangue de um aidético e ficar passando em cada um que está ali, a senhora vai o quê? Você é doido? Eu vou preso. Pronto. Se o Deus coloca câncer, esse Deus eu não quero. Aí ela começou a chorar. Então, a mesma coisa, eu pegar meus filhos e dar uma marretada para ficarem aleijados, para que eles aprendam na dor. Aí ela disse, eita, é mesmo, né? Eu disse, o que é que esses meus filhos vão pensar de mim? A senhora acha que eles vão me amar? Eu disse, o Deus que eu creio, Ele jamais faz o mal. O Deus que eu creio, e o Deus verdadeiro, senhora, Ele só faz o bem. Agora, se a senhora quiser me ouvir, e esperar que eu fale um pouco sobre o caráter de Deus, e mostrar à senhora que não foi Deus que colocou esse câncer, a vontade de Deus é te curar. Ela começou a chorar. E aí Deus me deu uma palavra de conhecimento, que ela precisava perdoar alguém. E aí foi quando ela se revelou. E disse, olha, o único homem da minha vida, o pai da minha filha, me traiu há 27 anos com minha melhor amiga. E aí morreu, viveu com ela, casou com ela e morreu. Já, eu digo, pronto, ele morreu e a senhora está morrendo. Porque está com raiva dele, com raiva da mulher, e ele não estava nem aí, casou, viveu uma vida boa, e a senhora que está morrendo. Aí eu disse, por quê? Essa é a raiz da amargura. E o ódio da senhora alimenta esse câncer. Tem 2 situações, ou a senhora perdoa, ou a senhora morre. Ela disse, eu não consigo, eu digo, vou lhe ensinar. Vamos começar? Aí passei boa parte da tarde pedindo que ela declarasse que ela o amava, que ela perdoava. Ela chorava, rangia os dentes, se dizia, eu perdoo fulano, eu perdoo. Eu digo, pronto, vamos continuar. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Quem tem que perdoar é a senhora. E ali, querido, quando eu acabei, eu digo, agora a senhora está convicta que não foi Deus que colocou o câncer? Que de Deus só vem o que é bom? Eu disse, olha, lá em 1 João diz, a mensagem que recebemos dele, hoje lhe anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Eu disse, câncer é luz? Não. Doença é luz? Não. Doença é trevas. Então de Deus só vem o que é bom. E ali eu conversei com ela, e eu disse, o que a senhora está crendo? Ela disse, eu estou crendo do senhor orar para não ter metástase. Mostrou o exame. Porque sem metástase eu vivo com 2 bolsas, arranca meu reto, eu vejo minha netinha de 1 ano crescer. Eu digo, a senhora quer que eu ore para o câncer sair desses 3 órgãos? Ela disse, é. Eu digo, pronto, deu ele alcançar no dia de fé que a senhora tem. Nunca aconteceu isso comigo pela primeira vez. Eu disse, em nome de Jesus, câncer, mandei ela botar a mão lá, quando eu vou botar, né, irmão? Eu digo, bota a mão, ela botou. Aí eu disse, bota a mão aí no lugar, ela botou. E aí eu disse, estou mostrando como foi, né? Aí eu disse, câncer, eu dou uma ordem de espírito de câncer, eu lhe repreendo e ordeno, saia do intestino grosso, saia do intestino delgado, saia do pâncreas, todo o órgão afetado, saia em nome de Jesus. E pronto, fui embora. Isso foi uma sexta-feira. No sábado ela ia para Recife fazer um exame, que nessa época em Maceió nem tem esse exame, um exame moderno. Quando ela chega na terça-feira, eu estou no trabalho. Aí a Márcia, que é minha secretária, no gabinete, disse, tem uma senhora aí no telefone, está desesperada, chorando. Eu digo, eu chamo a senhora. Quando eu atendi, era ela. Pastor, não tem mais câncer não. No pâncreas, no intestino grosso, no delgado, não tem mais metástase, está só no reto. Eu disse, agora é a 2ª sessão de descarrego, sexta-feira. Marca aí. 2ª sessão de descarrego. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei orando em línguas. Senhor, me dá uma direção, tem que ser um impacto dessa mulher. Aí quando eu cheguei lá, Deus me deu uma estratégia. Eu digo, vem cá, me coloque todos os exames na mesa. Ela colocou, esse aqui está no reto. Eu disse, pronto.
Essa aqui, delgado, grosso, pâncreas. Aqui, eu digo, onde é que está? Está aqui. Eu disse, esse que eu tirei agora, só está no reto. Eu digo, é mesmo, saiu dos 3 órgãos, saiu. Eu disse, me diga uma coisa, o que é mais fácil? Tirar um câncer de 3 órgãos ou de 1? Aí ela começou a chorar. Chegou a revelação. Eu disse, o Deus que tirou de 3, tira do reto, se a senhora crê. Aí eu disse, bota a mão aí, que eu não vou botar, né? Ela botou de novo. Eu digo, vamos lá. Eu disse, espírito de câncer, eu te repreendo e te dou uma ordem, em nome daquele que te venceu. Qual o câncer que pode suportar o nome de Jesus, querido? Qual o câncer? Eu disse, eu lhe dou uma ordem agora, em espírito de câncer, saia do reto, agora, em nome de Jesus. E eu disse, Deus, tu que és o fabricante, só o Senhor pode fazer isso. Restauram os órgãos que o câncer afetou. Porque, querido, se a medicina tirar um câncer, tem que ter uma mutilação, mas Deus tira e restaura. Esse é o Deus que é o teu fabricante, que eu vou falar sobre ele hoje, amém? Sabe o que aconteceu, querido? Orei por ela. Depois de uma semana ela fez um exame. Isso já tem 13 anos. Essa mulher está curada, sem bolsa, sarada, porque Deus é bom. Aleluia, aleluia. Foi Deus que te fez. Deus é o teu fabricante, querido. Aleluia. Quero que você olhe comigo aqui, o mesmo livro de 3 João, no versículo 11. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Deus é um Deus que faz o bem. Abra comigo em Tiago. Alguém tem a Bíblia, a mensagem aí para me emprestar, que eu deixei a minha em Maceió? Se alguém tiver a mensagem, abra em Tiago. No capítulo 1. A partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provação. Por que eu vou ter motivo de grande alegria passar por provação? Porque a provação passa, irmão, ela não fica. Ela é passageira. Então na provação ria. Saiba que vai passar. Agora veja o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado ou ao ser provado diga, sou tentado ou provado por Deus, porque Deus não pode ser tentado ou provado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Deus é um Deus de amor. Jamais Deus vai precisar usar as armas do diabo para lhe alcançar, jamais. Deus lhe alcança pelo amor. Ah, eu não vim no amor, vim na dor. Não, você colheu aquilo que plantou, e graças a Deus você veio, mas Deus não tem nada a ver com a tua dor. Queridos, a Bíblia diz, e Deus não muda, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:10. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Vamos ver agora Tiago 1:17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia diz que por boca 2 ou mais testemunhas se confirma toda a palavra. Isaías 53:15. Segura aqui, irmão. Bota um pouquinho de força. Agora, ó, tá vendo ele botando força? Botando força. Agora solta um pouquinho. Ó, peraí. Rapaz, eu fiz isso em Arapiraca, o irmão soltou, eu caí. Foi tremendo. Eu voando e o povo rindo de mim, eu levantei todo sem graça. Tá bom. Aí, ó, ele tá segurando. Aqui, ó. Tomei dele. É como se ele estivesse botando uma força e eu tomei. A Bíblia diz que Jesus Cristo tomou
sobre si as suas doenças. Ele tomou. Ele não perguntou se você queria. Ele não deu oportunidade de você dizer se você quer ficar com ela. Mas ele tomou sobre si as tuas doenças. As tuas doenças levou sobre si. E ele foi reputado por aflito, ferido Deus e oprimido. Mas foi ferido pelas tuas transgressões, aniquilado pelas tuas iniquidades. O castigo que lhe traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas você foi sarado. Você nem existia e ele já levou. Aleluia! Deus não muda. Se ele levou, não vai lhe dar de volta. Ele não muda. Ele levou. Ele tomou, querido. É impossível de Deus vir o mal. Mateus 8,17 diz: isso aconteceu às curas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Prova que doença é uma coisa e enfermidade é outra coisa. O único doutrinador que eu vi distinguir doença de enfermidade, pelo menos dos que eu estudei, chama W. Ken. Queridos, ele diz algo, ele diz que a doença, ela está no reino espiritual. A doença é um espírito, o reino espiritual é a doença. E a enfermidade é o espírito de enfermidade que se aloja no corpo. Ele diz que a doença, até Jesus voltar, não vai acabar. Um exemplo, o que é doença? Câncer. O que é o espírito de enfermidade? Câncer de próstata, câncer do seio, leucemia. São as ramificações que atuam no corpo da pessoa. Não vai dar tempo para falar sobre a origem das doenças, que ele explica muito bem. Talvez Darius repete isso. Mas doença sempre vai existir, mas ele levou sobre si. E as enfermidades também. Não é para você viver doente, é para você andar em saúde divina. Essa é a perfeita vontade de Deus. E 1 Pedro 2,24 diz: ele mesmo levou os nossos pecados no madeiro, para que, mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Já foi pago o preço. Ele já levou sobre ele. Você não tem que levar. Da mesma forma que você sabe que os seus pecados foram perdoados, e você não aceita pecado na tua vida, saiba que as suas doenças ele levou sobre si. Não aceite, porque é ilegal. Amado, desejo que prospere, que vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como próspera vai a tua alma, a tua maneira de pensar. Querido, Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o versículo 14, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse até nós os gentios pela promessa do Espírito. O versículo 27 diz: se vocês são filhos, se vocês são de Cristo, vocês são filhos de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que era que o povo da velha aliança tinha? A palavra. Eles não tinham o Espírito dentro deles. Diz que você foi resgatado para que você recebesse pela promessa do Espírito. Mas eles criam na palavra. Querido, Êxodo 23, 25 e 26 diz: eu tirei do meio dele todas as enfermidades deles, dos judeus, e os dias de vida deles eu completarei. Êxodo 15, 26 diz: eu sou o Senhor que te sara. Salmo 105, 37 diz: eles saíram com prata e ouro, e não havia no meio deles um só enfermo, ou um só com alguma doença. Isso foram 3 milhões de pessoas que andaram no deserto por 40 anos, mas creram numa palavra. Salmo 107 diz: eu lancei a minha palavra e o sarei.
Então, querido, esses homens criam na palavra. Mas nós estamos numa aliança infinitamente superior, fulcrada em melhores promessas. Quando Gálatas 13 e 14 assim, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, pela promessa do Espírito. Que promessa do Espírito é essa? A promessa que está em Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, e ele disse, se ele habita, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. Sabe o que é vivificar? Vitalizará. Sabe o que é vivificar? No original, zoé poesei. Sabe o que é zoé? A própria vida de Deus. Sabe o que é poesei? Eu faço todo dia. O Espírito Santo faz no seu corpo a vida de Deus todo dia. E a vida de Deus é saúde. A vida de Deus é saúde. A vida de Deus é saúde. Nós que somos evangélicos, ou nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, se você é católico e você é confessor, vocês têm também, não importa a religião, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem 2 sistemas imunológicos. 2. Você tem um sistema natural, que se saúde tiver uma dor de cabeça, vou tomar um Anador e vou esperar 40 minutos que a dor passe. Esse é o natural. E eu tenho o espiritual. Eu tenho uma dor de cabeça, eu sei que eu tenho uma defesa do meu corpo dentro de mim. Chama o Espírito Santo. O mesmo Espírito tirou Cristo do inferno com toda a doença, e quando ressuscitou ele sarado. Esse mesmo Espírito. E Jesus Cristo ressuscitou com carne e osso. Pastor, onde tem isso? Vai lá para Lucas, para lhe mostrar que eu não mostrei ontem. Veja só. Aqui, ó, Lucas 24, 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou ao meio deles, disse, paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Quando o Cristo ressuscitou com carne e osso. Mas ele não disse, olha a lepra, olha a AIDS, olha a chikungunya, olha a gripe, olha a zika. Não. Ele ressuscitou com o corpo sarado. Esse espírito que foi no inferno e ressuscitou ele, curou todas as doenças que existem no mundo ou que vai existir ainda. Esse mesmo espírito habita em você. Você tem a vacina para qualquer doença dentro de você. Agora, essa vacina, ela não se move por Anador. Ela se move por Provérbios 4:20. Filho meu, Velho Testamento, mas fala de filho. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas ações inclinam o teu ouvido. Não a deixa apartar dos teus olhos. Coloca dentro do teu coração, pois as minhas palavras são vida para os que acham e saúde ou remédio para o seu corpo. Se você tiver uma dor de cabeça, diga, é ilegal no meu corpo. Às vezes eu estou em casa e falo assim, ó, está doido para essa dor sair. Saia, inferno. Aí eu digo, eu lhe dou uma ordem, saia da minha cabeça, porque está escrito verdadeiramente, Cristo levou sobre si essa dor, e pela sua eu fui sarado. Está escrito que ele levou a minha. Pô, não demora 2 minutos, foi embora. O que é isso? Um remédio para o meu espírito. Meu sistema imunológico espiritual, ele funciona pela palavra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito chocava, pairava sobre a face do abismo, esperando o quê? A palavra. Ele está dentro de você, esperando o quê? A palavra. Haja luz e houve luz, haja cura e haverá cura. Eu sou curado, eu sou sarado. Esse é um programa do Espírito dentro de você. Quem é filho de Abraão aqui, herdeiro conforme a promessa? Está falando de você? Vamos ver como foi que Abraão morreu. Vai lá para Gênesis 25. Vamos falar dos filhos dele naturais, e vamos falar como Abraão morreu. E olha que Abraão não tem um espírito, mas eles tinham a palavra, e eles criam na palavra. Olha só, Gênesis 25, versículo 5.
Estão sendo abençoados? Gênesis 25, 5 diz assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, aos filhos das suas concubinas, porém deu a Abraão presentes, e ainda em vida separou do seu filho Isaque, enviando os orientes. Estes foram os dias de vida que viveu Abraão, 165 anos. Agora veja o versículo 8: Expirou Abraão com mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Ele expirou com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, foi? Expirou Abraão e morreu como? Em boa velhice, velho e cheio de dias. O cara com 165 anos, cheio de dias, meu irmão. Boa velhice. O cara não está cheio de dias. Ainda tinha muito dias para viver já. Mas chegou o dia dele partir para o Senhor, cheio de dias. Você é filho de Abraão, herdeiro conforme a promessa. O crente é para saber o dia que ele vai partir. Porque o dia da gente partir, irmão, é motivo de alegria para a gente. Lá infinitamente melhor. Mas no dia de você partir, é para você chamar a família, reunir, como aconteceu com o irmão Kenneth Reiga. Chamou o Kenneth Reiga Júnior, chamou a mulher, disse que Kenneth assumiu o lugar dele, fique no rema, falou: chegou o tempo de eu ir para o meu Senhor, de eu me encontrar. Bonzinho, lúcido. Aí, acabou o café, subiu para o primeiro andar, partiu para o Senhor. Não deu trabalho a ninguém, não estava com câncer, não estava com reumatismo, não, lúcido. Assim aconteceu com o Teliosbo. Assim, reuniu a filha dele, passou tudo para a filha, e disse: chegou o tempo de eu partir, partiu para o Senhor. Assim é a vontade de Deus para todos nós, querido. Veja como morreu Isaque. Vá para 35, Gênesis 35, versículo 28. Foram os dias de Isaque 180 anos. Então expirou Isaque e morreu, e foi reunido ao seu povo, velho e cheio de dias. Isaque foi quem? Filho de Abraão. Você é o quê? Filho de Abraão. Quem lhe deu esse nome não foi o cartório, mas foi a Bíblia, que é mais importante que qualquer cartório. Então a vontade de Deus, você que habita o Espírito Santo dentro de você, é que você chega à velhice cheio de dias. O nosso papai Abraão, com 100 anos, fez filho. Então pronto, eu vou fazer. Se tu for vontade de Deus, se eu quiser fazer, eu faço. Estou nem aí. Amém, meu irmão? Você também. Por quê? Porque é quem nós devemos nos espelhar. Agora vá comigo ver como morreu Jacó. Jacó é mais tremendo, irmão. Eu vou passar uma tarefa de casa. Gênesis 49. Olha só. Depois chamou a Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. No dia da morte, o homem reuniu a família e disse: sentem aí, que eu vou dizer a vocês o que vai acontecer daqui para frente. Esse homem estava lúcido? Estava bestalhado? Não, lúcido. Aí ele, não vou falar todos, mas escuta o que ele falou: ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Olha, Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Turbulento como as águas, não serás o mais excelente, pois subiste ao leito de teu pai, subiste à minha cama e a desonraste. Simeão e Levi são irmãos. Começa a falar de todos os filhos. Depois, você lê em casa, porque não tem tempo para isso agora, eu quero que você vá para o versículo 29, olhe. Depois lhes ordenou, dizendo: eu estou para ser reunido ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, dizendo que queria ser enterrado. Um homem desse estava pirado. Aí veja, olha só,
fronteira de Mane, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, o heteu, com aquele campo como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque, meu pai, e a Rebeca, minha mãe, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia, minha esposa. O campo e a caverna que está nele foram comprados aos filhos de Et. Ele deu todas as diretrizes de da morte. Agora veja, acabando Jacó das instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Sentou, fez uma reunião de horas, pronto. Agora, tchau. Perfeito. E esses homens não têm o Espírito Santo dentro deles para vivificar o corpo. Você tem. Amém, queridos? Então a vontade de Deus é que você ande em saúde divina. Essa é a perfeita vontade de Deus. Assim também, não vou, porque você pode depois ler, a partir do versículo 22 do capítulo 50, como foi a morte de José. Querido, eu falei a vocês a respeito do Deus médico, dando exemplo daquele médico que salvou aquele traficante, daquela equipe médica. Falei a vocês a respeito daquela irmã, que eu tive que mostrar àquela irmã que era impossível de Deus vir o mal. Eu quero falar do Deus Pai. Imagina a seguinte situação. Imagina um médico que você confia, um médico excelente na cidade, um médico que você sabe que ele é bem conceituado. Imagine que esse médico, ele tem na família dele, isso é um fato hipotético, amém? Imagine que esse médico tem na família dele engenheiros, políticos, deputados, prefeitos, tem professores tradicionais, tem ali médicos, outros médicos, e ele tem um filho que apronta muito. Esse filho dele é viciado em droga, esse filho dele sai nos jornais, sai nas rádios, é preso toda semana, em alta velocidade, bate carro, é um absurdo. A família vai e reúne. Olha, fulano, eu não aguento mais. Você está jogando o nome da família fora, no chão. Seu filho está desonrando o nome de séculos da família. Toma alguma providência. Aí ele disse, mas eu já tentei, meu filho é viciado. Não. Aí, depois dessa reunião, no outro dia, ele está saindo de casa e ele recebe uma ligação. Diz assim, olha, o seu filho capotou o carro na BR e tal. Ele sai às pressas para lá. Quando ele chega lá, querido, ele vê que o filho dele tem um corte nas pernas grande, que se ele demorar de dar socorro, o filho vai perder as pernas. Então ele vai dizer, é melhor eu ter um filho aleijado em casa, sem desonrar minha família, do que eu correr e recuperar as pernas dele. Você acha que ele faz isso? Não. Se um pai não faz isso, e ele vai correr de todo jeito para recuperar o filho, para o filho estar perfeito, como é que pessoas dizem que é Deus que coloca eles aleijados, Deus que coloca eles na cama? Será que um pai natural pode ser melhor do que o Deus Pai? Não. É impossível de Deus vir o mal. Como é que eu sei a natureza do meu Deus? É muito fácil. A Bíblia ensina. Eu quero que você vá comigo em Hebreus 1. Hebreus 1. Diz assim, Hebreus 1, havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses dias pelo Filho. Se você quiser saber como Deus fala, qual é a vontade de Deus, você tem que olhar para o Filho que é Jesus. Agora veja, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o quê? O resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Se você quiser saber a natureza de Deus, se você quiser saber como Deus age, olhe para a vida de Jesus. Quando ele passou aqui na terra 33 anos. Olhe só o que diz aqui, a versão transformadora. Olhe, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata
o que Deus é. Se você quiser saber de forma exata como Deus é, você olhe para Jesus. Na minha Bíblia, eu creio que na sua também, lá em João capítulo 17, versículo 5, Cristo, sabendo que Judas iria traí-lo, ele mandou Judas se ajoelhar e disse: receba um câncer agora, infeliz. Tem isso? Não. Sabia que Judas era ladrão, roubava o tempo todo, iria traí-lo, e até a última hora honrou Judas. Foi lavar os pés dele e disse: por que você deixou Satanás contaminar o teu coração? Eu estou lhe dando a última chance para você mudar, rapaz. Esse é o caráter do teu pai. A Bíblia mostra, querido, que a vontade de Deus é curar a todos. Vá comigo para João 6,38. João 6,38. Só para ter outra palavra. Pela boca de duas ou mais testemunhas se confirma toda a palavra. Diz assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Diga: Jesus desceu para fazer a vontade de Deus. Vamos ver qual é a vontade de Deus na área da cura. Eu quero que você vá comigo rapidinho, abrir umas palavras rapidinho, é do baiano mesmo. Eu sou baiano, nunca vou deixar de ser. Olha lá, olha comigo o que ele diz. Lucas 6,19. Lucas 6,19. A partir do versículo 17. Descendo com eles, parou no lugar plano, onde se encontrava grande número de discípulos seus e grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Grande multidão para a Bíblia são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você pode ter esse número pela multiplicação dos pães e peixes. Aí, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Os que eram atormentados por espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar nele, porque saía dele poder e só curava os bons, os que mereciam, os que temiam a ele. Curava quem? Todos. Eu penso que a Bíblia não traduziu perfeitamente, mas a unção, quando a pessoa tocava nela, antes da pessoa segurar, a unção perguntava: você merece? Ei, você, como é que está a tua vida? Ei, você está com a vida reta? Não, querido. A Bíblia fala da história de um leproso. Lucas 1, Lucas 7, Marcos 1, Lucas 4, Marcos 1. Os leprosos, eles eram colocados, isolados, pelas leis sanitárias, lá em Levítico, fora da cidade, porque lepra pega. Lá em Israel, ficavam como no manicômio, no local murado. E se um leproso saísse na rua, o povo era obrigado a apedrejar. A lei dizia: apedreja, mata, para não poluir, para não contaminar. E quando Cristo está passando por uma aldeia, o leproso se prostra diante dele e diz assim: se quiseres, pode limpar-me. O leproso sabia que ele podia, não sabia que ele queria. Vou jejuar 12 horas, perguntavam a meu pai qual é a vontade dele, daqui a pouco eu volto. Foi assim? Imediatamente ele disse: quero ser limpo. Existe um evangelista chamado Alexander Dowen. Esse homem teve uma febre bubônica na Austrália. E essa febre bubônica pegava, e ele montou uma equipe para ajudar os médicos. E os médicos, depois de 6 meses, depois de um certo tempo, os médicos tudo protegido de luva, com máscara, vendo aquele homem sem nada, cuidando dos doentes. E o médico disse a ele: rapaz, como é que você é doido, eu não vejo, você não pega essa febre? Aí ele diz: a lei do Espírito de vida, que há em Cristo Jesus, habita em mim,
e ela já me livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele disse: quer ver como é? Aí tem um homem espumando pela boca, aquele mal. Eles pegam o microscópio, o médico pegou, aí ele botou a mão dentro da baba. Quando o médico olhou, o vírus, as bactérias entravam na mão dele, o médico viu, e quando chegavam dentro, morriam. Eram combatidas pela lei do Espírito de vida. Essa lei do Espírito de vida habita em você. Aleluia! Você tem que ter convicção disso. Oh glória! Meu Deus! Na boca das crianças há muito o efeito louvor. Então, diz que quem tocava na roupa dele, quem tocava nele era curado. Eu quero que você veja, Lucas é uma passagem, né? O Filho expressa verdadeiramente como Deus é. Eu quero que você vá comigo para Mateus 12, versículo 15, vamos ver outra testemunha que é Mateus. Olhe, 15, e Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, acompanhou uma grande multidão, e ele curou quantos doentes? Todos os doentes. Agora a Bíblia não traz, assim, detalhes. Ele dividiu os 12 discípulos, mandou fazer uma cabana e fazer uma entrevista, para ver quem merecia ser curado. Não, querido, Jesus curava a todos. Nenhum médico pode distinguir. Eu nunca vi um médico numa emergência perguntar: você é adúltero, é? Você é ladrão, caba? Como é que está a tua vida? Ei, tua vida, você é um cabo bom? Não, a obrigação do médico é curar. Independentemente de quem seja. Independentemente de quem chegue lá. Por quê, querido? Porque é a função dele. Da mesma forma, a vontade de Deus é curar a todos. Não importa como está a tua vida hoje, Deus quer te curar. Você que está nos visitando, você não veio aqui em vão não. Você veio porque o Espírito Santo lhe trouxe. Só Deus sabe as dificuldades para você estar aqui hoje, mas você veio. E porque você veio, você receberá. A Bíblia diz que Jesus Cristo irradiava a glória de Deus. Querido, lá em João 17, a última oração de Jesus, ele diz: Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. Lá em Colossenses diz que o mistério que estava oculto, hoje foi revelado a nós. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Então a glória que Cristo irradiava está em nós. Basta a gente crer para realizar as mesmas obras. Agora eu quero que você vá comigo para Marcos, mostrar mais uma passagem de Cristo. Marcos 6, 56. Marcos 6, 56, diz assim: saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os enfermos em leitos, ao lugar onde ouviam que eles estavam. Onde quer que ele entrava, em cidades, aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar na borda da sua vestes. E alguns, não, e todos, os que nele tocavam eram curados. Será se a roupa sabia distinguir quem merecia e quem não merecia? Mas algo eu acho tremendo, querido, que não parou em Jesus. Não dá tempo a gente continuar, vou adiantar, mas eu quero que você abra comigo Atos, capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos reunidos no porto de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres,
crescia cada vez mais, de modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, e alguns deles. Quantos? Todos eram curados. É da vontade de Deus curar todos. Já pensou uma sombra? A sombra estava ali. Será se a sombra sabia discernir? Claro que ali tinha pecadores. Claro que ali tinha gente de toda espécie. Mas a vontade de Deus é curar todos. Porque Deus te ama, querido. Existe uma peculiaridade na cura de Deus. É que quando Deus cura, além de Deus tirar o mal, Deus restaura aquilo que o mal atingiu. Eu lembro que, alguns anos atrás, está até no meu Face, eu fui pregar numa igreja e uma mãe trouxe um garoto chamado Jamerson. Esse garoto, ele tinha 12 anos. Quando esse garoto tinha 7 anos, ele teve um câncer no cérebro e arrancaram metade do cérebro dele. E ele passou a viver só com metade do cérebro. Nem sabia que isso era possível. Quando ele estava com 12 anos, o câncer voltou e tomou o resto do cérebro. A mãe saiu da médica, a médica disse: ele tem um sobrevida de 3 meses. Não adianta fazer químio nem radioterapia. Ele vai sofrer. Deixa ele morrer em casa, sinto muito. Quando a mãe saiu da médica às 6 horas, irmã Francisca, eu não a conhecia. Eu estava pregando em outra igreja, lá no Tabuleiro. Uma igreja Jesus Estrela da Manhã. Quando a mãe chega na igreja com ele, que o traz para frente, ele magrinho, a mãe me relatou tudo isso. Pela primeira vez saiu da minha boca essa palavra. Pela primeira vez. Que é uma palavra que marca muito o meu ministério. Quando essa mãe falou comigo, esse quadro, porque não tinha solução para ele, eu disse: Deus é o fabricante de Jamerson. Se para a medicina não tem transplante de cérebro, o meu Deus tem cérebro para ele no céu. E ali eu repreendi todo espírito de câncer. O câncer tinha comido o cérebro dele todo. E ordenei, em nome de Jesus, cérebro novo. 4 meses depois, eu estou saindo para o Rema para ensinar o quê? Cristo é aquele que cura. Veja que coisa linda. O telefone toca o celular. Quem é? Sou eu. A irmã que tem me convidado para pregar na igreja, irmã Rosário. Eu quero lhe dizer que Francisca levou o Jamerson na médica hoje. Hoje fazem 4 meses, Jamerson começou a engordar. Quando a médica fez, que bateu a tomografia, tem outro cérebro lá. Está lá no meu Face. Tem o exame anterior e o exame atual. Querido, quanta vaca produz leite? Há alguma coisa sobrenatural para produzir leite amanhã? Não. Porque a vaca foi feita para produzir leite. O meu Deus é feito para produzir órgãos. O meu Deus é feito para produzir milagres. E eu quero dizer, não precisa você entrar em fila de transplante não. É rapidinho. Lá no céu tem estoque de rins. No céu tem estoque de coração. No céu tem estoque de cérebro. No céu tem estoque de pulmão. No céu tem estoque de qualquer órgão. Tem 2 anos que eu sou chamado pela irmã Francisca para orar por ela. Uma hemorragia que não passava 1 mês. Ela conseguiu o meu celular e eu fui. Quando eu cheguei lá, orei por ela. Deus operou, a hemorragia passou. Ela disse: eu quero lhe dar um presente. Eu disse: que presente? Ela disse: vou chamar uma pessoa para você ver. 12 anos que eu não via. Eu chorei muito, abracei, porque eu fui um instrumento por Deus, para aquele homem estar vivo hoje, com 24 anos de idade.
Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o princípio e o fim. Ele é a primeira e a última palavra. Pode a medicina dizer que não tem jeito, mas para meu Jesus tem jeito. Aí eu comecei a conversar com ele. Sabe o que o garoto é? Está terminando o curso de informática, melhor aluno da faculdade, monitor da faculdade, aonde o diabo quis matá-lo, Deus deu um cérebro poderoso. Este é o meu Deus, querido. Este é o seu Deus. Eu lembro que eu estava pregando numa quadrangular, eu fico impactado com isso. E veio uma garota, querido, 19 anos, com 2 bolsas. Foi uma das cenas mais deprimentes que eu vi. As bolsas cheias de urina. E o marido dela com um bebezinho. Ela disse: todos os meus 2 rins, nenhum funciona. Eu faço hemodiálise um dia sim, um dia não. Eu estou na fila de transplante há 1 ano e meio. 2 rins já foram rejeitados. Não são compatíveis comigo. E eu disse: eu conheço um lugar que tem estoque de rins. E a senhora não precisa esperar. Basta a senhora crer. E ali eu orei por ela. Declarei. 20 dias depois, o pastor dela, preguei semana passada, semana passada, pastor Júnior, da quadrangular, disse: o pastor Júnior está aí. O Júnior está aí. Eu digo: quem é Júnior? Porque eu tenho que autorizar a subir de manhã lá no gabinete. É o pastor. Eu digo: suba. Ele disse: pastor, hoje faz 20 dias que o senhor esteve na minha igreja. Ela insistindo com os médicos para fazer outro exame, não queria mais fazer hemodiálise. Depois de 10 dias, eles fizeram o exame, tem 2 rins novos. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Como é natural para a abelha produzir mel, é natural para Deus produzir órgãos. Só Ele pode, só Ele pode. Só Ele pode. E eu nunca vi um órgão que Ele produziu ser incompatível. Perfeito. Porque Ele é o fabricante. Eu quero mostrar, querido, um vídeo da minha filha. Quero encerrar com isso. Como minha filha nasceu. Coloca aí, querido, só a imagem. Daqui a pouco você solta. Pronto, daqui a pouco você solta. Vou relatar. Se vocês puderem apagar a luz, eu agradeço. O que aconteceu? Minha filha, eu fui pregar o modo do Rema em Salvador. E quando eu estou lá, deixa só uma luz aqui, um farol aqui para mim. Aí, quando eu estou lá, obrigado. Minha esposa tinha feito um exame em que a médica disse que Leticinha estava sofrendo na barriga da minha esposa. E que em um mês ela tem engordado 160 gramas, do 6º para o 7º mês, que ela devia ter engordado 1 quilo. Na hora que foi o ultrassom. A médica tem que fazer outra ultrassom daqui a 1 semana. Sabe o que aconteceu? Minha esposa está com a gravidez tranquila. Quando a minha esposa disse à obstetra que ela tinha tido pré-eclâmpsia do João e do Pedro, a obstetra mandou ela ir para uma nutróloga, até particular. Essa nutróloga nem internet tinha, ou nem Unimed tinha. Essa nutróloga, uma bambambam de Maceió, só particular. Mas essa nutróloga foi usada pelo inferno para matar minha filha. Ela passou uma dieta de 1.300 calorias para uma mulher com 6 meses de grávida. Eu digo: minha filha, não existe. Aí, ainda mandou minha mulher caminhar na praia. Eu estou caminhando na praia, uma mulher desmaia de fome. Eu peguei a mulher, botei no carro. Aí fui na obstetra, passou a albumina da minha mulher. Uma dieta dessa. Minha filhinha, em um mês, engordou 130 gramas. O que aconteceu? Quando eu voltei de Salvador, no dia que eu cheguei, fui levar minha esposa para fazer outra ultrassom. A médica disse: ela está em sofrimento, tem que tirar hoje. Porque numa semana ela engordou 33 gramas, 36 gramas, quando era para ela engordar numa semana 200 e tantas gramas. Aí minha esposa começou a chorar, ela ligou para a obstetra disse: dá para esperar até amanhã. Mas, querido, eu não dormi à noite.
o Espírito Santo falando comigo que tinha que ser naquele dia. E eu comecei a orar a Deus. Deus guarda minha filha. Quando foi no outro dia 1º de fevereiro de 2011, que eu chego na médica, ela disse a minha esposa: olhe, vamos marcar para amanhã. E na hora eu disse: doutora, a senhora me desculpe, mas essa operação tinha que ser feita ontem. Ela disse: Saúl, desculpa a sinceridade, mas a médica aqui sou eu. Eu disse: eu entendo, mas eu não dormi, o Espírito Santo me incomodou, a senhora não entende isso. Mas eu queria que a senhora examinasse minha esposa, antes de marcar para amanhã. Quando ela examinou a barriga da minha esposa, em uma semana tinha reduzido 5 centímetros do diâmetro. Quando ela tentou fazer com que Leticinha se movesse, Leticinha não se movia, e o coração, quando ela botou para escutar, batia lá longe. Ela disse: tem que ser agora, corra para o hospital. Quando chegamos, já foi dizendo que minha filha ia ficar na UTI. Quando chegamos no hospital, eu ia entrar na sala de cirurgia com o pastor Antônio Pinto, que eu chamo até de pai. Ele era um cirurgião aposentado, ele já tinha mais de 70 anos. O maior cirurgião de cabeça e pescoço que a Lagoa já teve, professor de universidade e tudo. Aí a enfermeira disse: só entra um. Eu disse: entra o senhor. E fiquei lá fora orando, em línguas, porque não tinha como orar no entendimento. Quando eu comecei a orar em línguas, eu interpretava o que orava. Robro, xarabraba, funcione coração. Eu não entendia. Rabraba, funcione pulmão. Robro, cérebro do arroz funcione. E ali eu fui falando órgão por órgão do corpo humano. E uma hora eu lembro que eu disse: rarabraba, órgãos genitais normais. E eu parei, eu digo: mas por que isso? Ela não é uma menina? Já fez vários ultrassom? Tudo bem. Quando a médica, isso aí tem 4 minutos depois que ela nasceu, porque o pastor Antônio Pinto não teve condições de filmar. Ele é tido como avô dos meus filhos, que ela nasceu toda preta. Aí já tinham limpado minha filha. E quando a médica tirou minha filha, ela diz no vídeo que nenhum órgão dela funcionava, porque com 3 minutos, já sem oxigênio no cérebro, já nenhum órgão funciona. E a médica disse que ela tinha hipófise intrauterina. Eu até escutei hoje na casa do pastor, que eu nem tinha visto, e que ela estava hipotérmica. E aí ele perguntou: e a parte neurológica? Ela disse: é difícil dizer. Por quê? Porque minha filha nada se movia. Eu quero que, aí ela está com 4 minutos de nascida, eu quero que o irmão solte agora o vídeo, e vocês vão ver por um período, olha só. Se tiver o som, puder colocar o som. E aí? Entubou? Entubei, mas estourou. Destubou. Mãe estava dormindo, querendo notícia, sabe como é? Ninguém chegava para dar notícia, a gente mandava... 1,3 kg. Olha, ela não mexia nada. Onde a médica botava, ficava. Ó. 24 de tórax. Estava entrando sofrimento mesmo, né? E hipotite. Hipotônico. Se demorar demais, entrar em óbito dentro da barriga. Ela ia. Ela ia. A mãozinha dela torta. Pressão alta. Ela teve pico hipertensivo. Já tinha sido entubada, já tinha cuspido o tubo, ela diz aí. Hipóxia intraútero. Isso é muito ruim para ela, né? Hipófise intrauterina. Eu fui ver hoje na internet. Muito ruim para ela. Mas foi chegando hoje lá, né? Já vindo direto para aqui, não foi? Ela cobre e bota um saco, porque ela estava gelada, a temperatura dela. Aí ela, veja, ela bota o Mercedes dentro de um saco. Ó. Você vê que ela fica mais de 3 minutos sem piscar o olho. Vidrado o olho dela. Ó, olho aberto. Agora não é o momento da gente não é o momento para ver a parte neurológica. Porque ela está hipoativa, pode também efeito anestésico, entendeu? Da mãe. A mãe não foi sedada, né? Mas tem um pouco de... A mãe não foi sedada, porque ela está assim, a gente tem que investigar ela. Aí realmente... Pode tirar, irmão.
Aí tem 7 minutos. O que aconteceu? Quando a médica sai daí, eu estou na antessala, e ela mostra a minha filha, ela saiu numa... Não lembro agora como o nome chama, né? Aí eu digo, chora. Ela disse, olha pai, o quadro dela é gravíssimo. Se sua filha sobreviver, ela vai vegetar numa cama, no home care. E ali eu botei a mãozinha por dentro do buraquinho que tinha lá, não sei como é aquilo ali. E quando eu estava orando por ela, antes de eu terminar, a médica disse, não posso esperar, tenho que ir para a UTI. E a médica seguiu para a UTI. Depois, quando eu fui na UTI, ver minha filha, ela já tinha dito que o pulmão dela já tinha começado a funcionar perfeitamente. E ali, eu fiquei um pedaço e fui para o quarto. E eu passei a noite, eu ensinava caráter de Deus no Rema, já há uns 3 anos, e eu passei a noite questionando Deus. Deus, por que isso? Deus, por que minha filha nasceu assim? Deus, eu lhe pedi uma filha, não um defunto. Deus, eu lhe pedi uma filha, não uma menina vegetando numa cama. Deus era o foco de tudo. O que foi que eu fiz com minha esposa para isso? E ali, minha esposa acorda às 5:30 da manhã, levanta do efeito da anestesia e pergunta, cadê Letícia? E eu não ia contar que o quadro era grave. Isso, ela está na UTI, filha, por um tempo, até ela pegar um pouco de peso. Aí ela disse, vai ver Letícia na UTI. Eu esperei um pouquinho, das 6 e pouca, porque não poderia entrar tão cedo. Entrei no banheiro para tomar banho do quarto, do apartamento, do hospital. Quando eu entrei, veio aquele espírito de morte em cima de mim. Eu tive a sensação que minha filha tinha morrido. E aí eu me lembro que eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus. Eu disse, Deus, eu não lhe pedi uma filha vegetando, nem lhe pedi uma filha morta. Eu conheço a minha estrutura. Eu estava com a igreja com mais ou menos 100 pessoas, uma igreja com 3 anos, num bairro nobre lá em Maceió, a 400 metros da praia. Eu disse, eu não tenho condição de tomar conta mais da igreja, nem tenho condição de orar por nenhum enfermo, se minha filha ficar vegetando numa cama. Eu não tenho estrutura de voltar para casa, para me encontrar com a filha vegetando. Eu estou lhe sendo sincero. Por que isso, Deus? Aí pulou dentro de mim o quê? Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Aí Deus falou comigo, uma filha vegetando morta é um bom presente? Eu disse, não. É um dom perfeito? Eu disse, não, Senhor. E na mesma hora veio João 10,10. Se você entender João 10,10, você entende de onde vem a sua situação. O ladrão vem tão somente. Qual é a natureza do diabo? Fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Deus disse, quem quer roubar os teus sonhos, quem quer roubar a tua paz, o teu ministério, não sou eu. Quem quer matar a tua filha, não sou eu. Quem quer destruir tua família, não sou eu. E aí Deus disse, observe, meu filho. Eu já tinha lido essa passagem centenas de vezes. Ele disse, observe agora a continuação do versículo, os tempos verbais. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele disse, enquanto o diabo no presente quer matar a tua filha, eu já vim antes com meu filho, dando vida e vida em abundância a ela. Esse não foi o propósito que eu criei para a tua filha. Eu jamais crio uma pessoa para morrer cedo. O diabo vem para querer matá-la, mas eu já vim antes dando vida e vida em abundância. E ali eu peguei essa palavra. Quando eu peguei essa palavra do Senhor, agora eu sei que o bom combate não é com o Senhor. Há um bom combate da fé. E ali eu já repreendi o espírito de morte. Já repreendi Satanás. E Deus me mostrou algo que eu fui entender, que mudou meu ministério. Deus mostrou uma geladeira. Eu tenho uma geladeira, tinha uma geladeira lá em casa, inox. Essa geladeira alta. Quando eu mudei de apartamento, tinha mudado há pouco tempo, ela não entrou no elevador. Tiveram que levar pela escada. Era uma GE. E aí, Deus disse para mim,
me mostrou eu e o irmão Cleito, o irmão que tem uma picape na igreja, pegando a geladeira nas costas e descendo de escada. E ele disse: se a geladeira da tua casa quebrar, para onde é que você leva? Eu disse: eu levo para a GE. Ele disse: você leva por quê? Aí veio no Espírito: porque eu creio que ela volta boa. Você vai pegar peso para levar a geladeira? Eu digo: vou. Aí ele disse: por que você crê? Eu digo: porque a GE é o fabricante, eu vou na autorizada. Aí ele disse: e se o motor? Porque disseram que o coração da minha filha estava comprometido. Eu disse: o motor é o coração da geladeira. Se ele queimar, lá tem motor. Por quê? Porque lá é o fabricante. Você tem certeza que ela volta funcionando? Eu disse: tenho. Porque foi a GE que fabricou a geladeira. Ele disse: e quem foi que fabricou a tua filha? Eu tenho um órgão no céu para ela. Aí eu peguei, eu digo: é isso, Senhor. O Senhor é mais perfeito do que a GE. Pode ser que até na GE esteja faltando peça, mas o Senhor não falta. E ali foram 21 dias de UTI. 21 dias no bom combate da fé. Eu peguei o livro Escrituras que Curam do irmão Reiga. Eu li esse livro 3 vezes para minha filha, em média, na UTI. E uma palavra foi rema para mim. Jeremias 33:6. Eu fiz vir sobre ela saúde, cura e a sarei, e lhe manifestei em abundância, paz e segurança. E através desse versículo eu fiz uma música. Deus fez vir sobre Letícia saúde e cura, e manifestou em abundância paz e segurança. Letícia é curada, Letícia é sarada, Letícia é próspera, é abençoada, Letícia é ungida, Letícia ela é cheia do poder de Deus. 1,3 kg, nada funcionava, eu dizia: é curada, é cheia do poder de Deus, é abençoada, é próspera. Sabe o que aconteceu, querido? Hoje em dia, quando ela adoece, quando eu canto essa música, ela chora. Papai, eu me lembro. Minha filha é quem menos adoece em casa, porque ela tem cheio de depósito de palavra dentro dela. A palavra de Provérbios 4:20 está dentro dela. E depois de 21 dias de UTI, minha filha com 1,7 kg e pouco, saiu da UTI, foi para o apartamento. E minha filha é perfeita. Com 3 meses, teve que fazer um exame no cérebro, raspar a cabeça dela. Ela não podia dormir, tinha que dormir no exame. Botaram um bocado de fio, o cérebro dela é perfeito. Depois, com uns 15 dias, colocaram ela num negócio de, como é que chama? De telefone, uma cabine, para ver se ela escutava. Ela no colo da minha mulher, jogaram o som, e de repente colocaram um som de trás da cabeça dela. Ela virou o rosto para olhar, aí disse: só uma criança com 6 meses tem essa percepção de olhar para trás, ela não é surda. Os médicos impressionados. Com 6 meses, levei para a doutora Valéria, neuropediatra, a Bambam de Maceió. Tive que pagar também, não recebe Unimed. Quando a doutora Valéria pegou o prontuário da UTI, doutora Valéria pegou assim e disse: olha, desenhou o cérebro, Letícia dormindo, disse: ela não vai mexer os órgãos inferiores, sua filha nunca vai andar. Bem assim mesmo. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, ela tem os membros rígidos. Eu disse: doutora, mas a senhora vai examinar ela. Vou, daqui a pouco você acorda ela. Quando minha esposa acordou, Letícia, que ela botou ela na cama do consultório, que ela dobrou as perninhas, lágrimas desceram dos olhos dela, ela disse: bota ela em pé. Quando botou, ela deu os passos para andar, que sua criança com 10 meses, ela disse: o que está aqui no prontuário não traduz a tua filha, ela é um milagre. Eu creio, querido, no Deus de milagres.